Amigos e amigas, uma pergunta que as pessoas também pedem muitas vezes é essa: se é verdade que São José foi viúvo quando ele se casou com Nossa Senhora? É verdade que já tinha até filhos? Não, a igreja não confirma nada disso. De onde é que vem isso? Isso vem de um evangelho apócrifo. Evangelhos apócrifos eram aqueles evangelhos que foram escritos lá no século II, século III, muito depois dos 4 evangelhos, e que a igreja simplesmente não aceitou colocar na Bíblia. Então tem evangelho de Tomé, tem evangelho de Filipe, evangelho de Nicodemos, tem uns 10 evangelhos. Evangelho de Maria Madalena. Um desses evangelhos, né, o próprio evangelho de Tiago, diz que São José era viúvo e que tinha até filhos, tal, não sei o quê. Mas a igreja não confirma isso. A igreja rejeitou esse evangelho, não considera canônico, ou seja, inspirado pelo Espírito Santo. E o Papa João Paulo II, numa série de homilias que ele fez sobre Nossa Senhora, né, nós até publicamos um livro, 51 catequeses do Papa sobre a Virgem Maria, da editora Cleofas. Numa dessas catequeses, o Papa João Paulo II diz que não há motivo para imaginar São José como um velho viúvo, não. Devia ser um homem normal, 30 e poucos anos, né, que se casou com a Virgem Maria e que viveu com ela, né, até antes de Jesus começar a sua vida pública, quando ele então morreu em Nazaré. Portanto, a igreja não tem uma informação. Um dado interessante que existe do século II, de um escritor judeu que se converteu ao cristianismo chamado Egesipo. Esse escritor judeu do século II diz que São José era da aldeia de Emaús, irmão de Cleofas. Quem é Cleofas? Aquele discípulo de Emaús a quem Jesus apareceu depois de ressuscitado. E esse Cleofas, segundo o Egesipo, ele tinha 4 filhos. 3 eram evangelistas, ou melhor, 3 eram apóstolos. Tiago menor, Judas Tadeu e Simão menor. E tinha um 4º que se chamava José, que não era apóstolo. Portanto, eram sobrinhos de São José, por quê? Filhos de Cleofas, que era irmão de São José, consequentemente primos de Jesus. Daí, inclusive, vem a expressão os irmãos de Jesus. Esses 4, como o judeu não tinha a expressão primo, ele usava a expressão irmãos para os parentes próximos. Então não há nada que garanta que São José tenha sido viúvo e nem velho quando se casou com Nossa Senhora. Bem, uma outra pergunta que as pessoas fazem é por que a igreja usa o latim como língua oficial se Jesus falava o aramaico, né? E talvez até o hebraico, mas Jesus falava mais o aramaico, que era a língua mais popular no tempo de Jesus. Bom, o latim foi adotado pela igreja, por quê? Porque Pedro e Paulo vieram para Roma. Roma era a capital do mundo. Roma mandava no mundo. Toda a volta do mar Mediterrâneo pertencia ao Império Romano. E todo o Império Romano, a língua oficial do Império era o latim, né? O latim começou na região italiana chamada Lácio, ali falava-se o latim. Então, como a igreja ficou ali em Roma, estabeleceu-se em Roma, a igreja passou a usar o latim. Não tem nenhum motivo, digamos assim, sobrenatural para isso. Não, foi a língua que a igreja começou a usar desde Pedro e Paulo, além do grego, né, que se usava também. E como o hebraico, o aramaico, era uma língua muito pouco falada, ainda hoje, praticamente só os judeus, que lá na Terra Santa hoje não passam de 5 milhões, embora haja judeus espalhados pelo mundo inteiro, não é uma língua universal. O latim era a língua universal na época de Cristo, junto com o grego, para os romanos o latim. Então estabeleceu-se o latim e o latim ficou. A igreja aprendeu a escrever as músicas em latim, os textos em latim, então ficou o latim como uma língua oficial da igreja. Mas não há, né, aí um motivo que diga assim, não pode mudar, é uma coisa que Deus revelou, que veio do céu. Não, foi mais por razões históricas que se estabeleceu esse costume, mas
que ficou por quê? Porque o latim é uma língua muito boa. Do latim vieram muitas outras línguas. O nosso português, o espanhol veio do latim. Né? Eu tinha um professor de latim que dizia que se a gente não souber muito latim, a gente não consegue saber um pouco de português. Porque o português vem do latim. Entende? Então, as línguas latinas vêm todas do latim. O que mostra que o latim é uma língua boa, uma língua forte. Por isso que a igreja aproveita na liturgia, nos seus documentos oficiais.